Imprensa, cultura e anarquismo. O anarquismo é uma ação intelectual que assume um compromisso essencial com a libertação espiritual do povo, mesmo não se dirigindo à massa em abstrato. No Brasil, os boêmios, acadêmicos e poetas foram os responsáveis pela instalação da imprensa anarquista, mas o processo foi dificultado tanto pela tentativa de influência sobre as camadas baixas da sociedade, quanto pela pequena parcela de autores e leitores interessados na difusão ideológica da mensagem libertária. Houve também grande resistência por parte dos imigrantes europeus, que apresentavam problemas de identidade e se sentiam deslocados no Novo Mundo, porque ainda estavam vinculados com seus países de origem. Em São Paulo, o processo de inclusão do anarquismo foi facilitado pela influência do Risorgimento, que impulsionou na década de 1920 a criação da primeira revista de língua italiana, chamada La Colônia, pois reforçava os vínculos nacionalistas com a Nova Itália, exaltando o país e incluindo o leitor imigrado. Com a expansão do movimento anarquista, a elite imigrante se tornou alvo da classe emergente. Opondo-se à Frente Libertária Imigrante estão as revistas mantidas por escritores e intelectuais, dentre as quais se destaca o grupo de Cultura, a Revista Internacional de Estudos Filosóficos e Questões Sociais, que circulou no Rio de Janeiro entre os anos de 1904 e 1905 e foi editada por Elísio de Carvalho. Na pauta da revista, o anarquismo tinha caráter civilizador das elites ilustradas, visando implantar a Universidade Popular no Brasil. A Culture pretendia inaugurar uma nova época na história do movimento revolucionário brasileiro e criar um ambiente próprio dos homens livres por meio da formação de intelectuais capazes de questionar todos os dogmas. No momento em que se instaura a República, os ideais simbolistas se dissolvem, abrindo gradativamente espaço para o modernismo, movimento que despertou a insatisfação de grupos intelectuais. A Semana da Arte Moderna em 1922 e a criação do jornal A Vanguarda foram um passo importante para o fortalecimento da rebeldia. O seu perfil se caracterizava pela vulgarização, sátira e deboche da própria origem anárquica e da sociedade. Com isso, abriu-se um espaço para uma linguagem mais ágil. Também ampliou os recursos da luta ideológica e estreitou a relação entre a literatura e as artes, numa direção oposta ao costume da revista Cultura, criando um novo paradigma. Influenciada por esse contexto, a revista Aurora foi a primeira a introduzir o conceito de anarquismo na realidade da época. Já a revista Na Barricada abordou os ideais do anarquismo de forma mais radical, atacando diretamente a burguesia. Em contradição à Aurora e à Na Barricada, os anarquistas de O Parafuso recusavam a modernidade pela modernidade e apresentavam uma postura conservadora. Seguindo o perfil conservador de O Parafuso, a vida se diferenciava por esclarecer seu ponto de vista de uma maneira mais filosófica, deixando para trás a figuração acadêmica dos parnasianos e afastando-se da linguagem retórica dos boêmios. Dessa forma, criou-se uma diversidade de opinião dentro da imprensa brasileira.